Quem vai coordenar a roda de conversa é a presidente da 13ª URI, Ana Rita. Então, a primeira pergunta é para o Alessandro. Alessandro, como podemos distinguir na prática se estamos realmente evoluindo na forma íntima ou se estamos apenas criando novas camadas de ilusão sobre as nossas imperfeições? Bem, o Jorge Elahad trazendo esses sinais, características de um mundo de regeneração, já trouxe, está lá no Evangelho, no capítulo 3º, naturalmente já são questões bem objetivas e pontuais para que a gente possa se avaliar. E nada melhor do que o cotidiano, a vivência do dia a dia, porque Evangelho, é isso que nós precisamos entender. Evangelho significa vivência no cotidiano, no dia a dia, nas coisas mais simples, às vezes. Nós costumamos olhar para o chamamento do Cristo, para o Evangelho, imaginamos coisas grandiosas que nós temos que realizar, imaginamos perfectibilidades, não errar, e às vezes acabamos desanimando, e não é esta a proposta. No mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração, ainda não há infalibilidade, são os espíritos puros, conforme está na escala espírita. Então, quando nós nos propomos a um espaço como esse, as preleções que foram apresentadas, eu acho que a gente tem que ter primeiro essa noção. Evangelho nas coisas simples do cotidiano. Desde o meu humor ao levantar, como é que eu cumprimento a minha esposa, meu filho. Tem um orador espírita que aborda isso. Como é que eu tomo o café da manhã? Como é que eu vou no trânsito para o trabalho? Como é que eu chego no trabalho, a minha convivência com as pessoas, com os amigos de trabalho? Como é a minha convivência dentro do templo religioso, no meu grupo de estudo, enquanto eu estou na sociedade? Aqueles que passam por mim, às vezes, o Divaldo chamou a atenção, os seres invisíveis da sociedade, pessoas que necessitam da nossa mão, da nossa caridade material, da nossa caridade moral. Então, eu acho assim que um ponto de vista importante é isso, é esse olhar para o dia a dia. Quando nós olhamos para a vida dos grandes missionários, as pessoas de bem, nós enxergamos isso. Eu me lembro que certa feita, eu acho que foi o Alberto Almeida, que estava narrando alguns episódios da vida do Chico, e ele trazia essas questões pequeninas. Desde o Chico na feira escolhendo tomate. Um tomate bom, um tomate ruim. Um tomate bom, um tomate ruim. E aí o feirante perguntou para ele, mas Chico, por que você está pegando tomate ruim? Porque se eu pegar só os bons, não sobra tomate bons para o próximo que vier comprar. Né? Então você vê que são coisas assim simples do cotidiano. A forma de se expressar, de cumprimentar, de olhar, isso vai demonstrando o nosso comprometimento com o Evangelho. Como dizia o Elahad, nessa relação com o próximo, que envolve naturalmente essa relação com o divino, porque para amar o Criador, nós temos que amar as suas criaturas. Para amar a criatura e o próximo, nós temos que começar também a nos amar. É o amor a nós, ao próximo e a Deus. Então, eu acho que um grande segredo seria justamente esse olhar para o nosso cotidiano. Poderíamos falar muitas coisas, mas eu gostaria de deixar isso, olhar para as coisas simples do dia a dia. E a gente vai se avaliando se estamos melhorando. Joana de Ângeles, não me lembro a obra, repito, que eu não tenho a memória do Jorge, mas eu me lembro que numa determinada obra ela propõe, pelo menos esse olhar. Ali ela propõe um olhar mais profundo a cada 5 anos, sem prejuízo desse olhar diário. Mas eu me imaginando há 5 anos atrás, como é que eu estava em determinados comportamentos? Eu continuo endurecido, né? Eu sei, mas não vou fazer. Então, é algo que poucas pessoas na atualidade estão preparadas para isto que o Espiritismo está nos convidando, para esta profundidade da vivência do Evangelho nas coisas simples do cotidiano, para este autoconhecimento. Por isso a questão 919 do Livro dos Espíritos, meio mais eficaz de evoluir ainda nesta vida, o autoconhecimento.
E para se avaliar, nós precisamos de humildade. Por isso, a primeira das bem-aventuranças, os pobres em espírito. A primeira, tem uma metodologia ali, a humildade, porque sem humildade sincera, eu começo a projetar em mim virtudes que eu não tenho e não enxergo os defeitos que eu tenho. Então, acho que caminha muito por essa forma, né, da gente estar realmente se avaliando intimamente, os nossos impulsos mentais, a forma de olhar o próximo, olhar a si mesmo, essas convivências simples do cotidiano, as possibilidades de ajudar, né, isso vai dando para nós um bom sinal, se nós estamos caminhando nessa direção do Evangelho. A família, não sermos lobos vestidos de cordeiro, tratamos os filhos, a esposa, né, porque às vezes somos bons fora, carrascos dentro de casa. Então, é esse olhar global, né, para que a gente possa ter uma avaliação sincera e efetiva, a fim de que possamos caminhar. Caiu, falhou, levanta, ora e tenta fazer melhor. Faliu, levanta, ora e tenta fazer melhor. Este é o caminho. Obrigada, Alessandro. Jorge, os transtornos psíquicos, os problemas psiquiátricos aumentaram muito, como temos notícias. Nunca se ouviu tanto sobre esses problemas. Podes falar sobre essas doenças? O que está gerando esses problemas? O autismo, então, está praticamente na casa de todos nós. Vamos lá. Doenças mentais, transtornos mentais sempre existiram. Isso não é uma novidade. O que nós temos, na verdade, hoje é um aumento do número desses casos. Quais são as causas dos aumentos desses casos? Uma causa específica. Nós temos um afastamento da fé. O afastamento da fé predispõe as criaturas a ficarem mais inseguras, mais angustiadas, mais ansiosas, terem mais temor pelo dia de amanhã e, consequentemente, se sentirem mais fragilizadas. No livro O Homem Integral, capítulos 1 e 2, Joana de Ângeles divide a sociedade em 4 grupos. O grupo dos ansiosos, que estão desesperados para ter sucesso. O grupo dos depressivos, que são os que acham que não vão ter sucesso e por isso já desistiram. O terceiro grupo é o grupo dos que odeiam, tem raiva de todo mundo, tem raiva do mundo e de todos, que são os rebeldes. E o quarto grupo, que é os que entendem da vida espiritual. O que nos faz perceber que o conhecimento espiritual é um fator muito importante para a nossa saúde mental. Então, esse é um primeiro ponto, o afastamento da fé. Um segundo ponto que a gente tem. Atualmente, a nossa humanidade está sofrendo um processo de obsessão coletiva absurdo. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, diz: E no final dos tempos convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Ninguém precisa ficar com medo que o Satanás já está solto. A notícia boa é que é só por um pouco de tempo. A notícia ruim é que um pouco de tempo para Deus é tempo para caramba para nós. Mas a ideia é que essas entidades sejam soltas para nos testar, para verificar quem é que se mantém firme, mesmo diante dos múltiplos convites que a vida faz. Se eu for fiel nesse momento, é porque realmente eu sou uma alma firme nos meus propósitos. Então, aqui nós temos um primeiro fator, que é o aspecto do afastamento da descrença, afastamento da fé. Um segundo, os mecanismos obsessivos que estão muito mais intensos, que digam os companheiros das reuniões mediúnicas como que as coisas estão acontecendo. E há um terceiro fator, que é uma supernotificação. Hoje você consegue com muita facilidade um laudo que você é TDAH, que você é autista, que você tem um transtorno de sei lá o quê. É muito mais fácil hoje. A classe profissional está muito predisponente a dar uma manifestação nesse sentido. Com relação ao autismo em si, sim, o número de autistas está aumentando, é fato.
Algumas pessoas dizem que esse fenômeno se dá porque antes não se notificava e agora está se notificando. É possível que parte daqueles que não eram notificados estejam sendo notificados agora e por isso o número aparece mais. Vou dar um número para vocês. Em 1967, somente 52% do alunado brasileiro estava na escola. Os 48 estavam onde? Não estavam na sala. Não havia vaga na escola para todos. Entre esses 48, tinham as pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, as pessoas com dificuldade de deslocamento, de se locomover, pessoas que moravam longe, os que eram insubordinados. Lembra que quem era insubordinado era expulso da escola? E aí não voltava mais? Pois é. Do seminário também, né? Então, havia um grande contingente do lado de fora, e que esse número alto é porque esse pessoal que estava fora agora está dentro com a universalização, então a gente está percebendo. Essa é uma hipótese, mas essa hipótese não se sustenta, porque nos Estados Unidos, desde o pós-guerra, a educação já é universalizada. No Brasil não era, mas lá já era. E lá também se nota um crescimento dos autistas. Então, evidentemente, não é uma questão de subnotificação. É algo que está acontecendo. E um dos fatores que faz com que a gente perceba isso também está ligado à supernotificação. Com relação aos autistas em si, que muitas pessoas comentam sobre o aumento deles, é importante observar que nós estamos tratando como autistas vários fenômenos diferentes dentro do mesmo saco. Um autista suporte 1 é uma figura completamente diferente do suporte 2 e suporte 3, gente. Um autista suporte 1 é o filho que todo mundo queria ter, que ele não desobedece, ele só tira nota alta, ele não faz nada errado, ele é todo certinho. Então é uma maravilha você ter um menino desse. O autista suporte 1, que antes se chamava síndrome de Asperger, mas tiraram esse nome porque ele trabalhou na época da Segunda Guerra Mundial no governo alemão e por conta disso tiraram pelas experiências que ele fez, aí chama agora suporte 1. É aquilo que na minha época era chamado de nerd, menino super estudioso, só tira 10, tal, mas ele tem dificuldade de relacionamento social, mas ele vai crescer, vai se desenvolver, vai casar, vai fazer mestrado, doutorado, vai ser um professor universitário, vai ser um cara super focado, ele é uma pessoa incrível, mas ele vai ser diagnosticado como sendo autista. Isso é diferente de um suporte 2 ou um suporte 3, que não tem fala, que tem movimentos repetitivos, que não tem uma relação social de muito longe daquilo que seria, tem atraso mental, muito longe do suporte 1, que tem até a intelectualidade acima da média. Dizem que Einstein era autista, que Newton era autista, que o Elon Musk é autista, que o seu jogador predileto lá, o Messi é autista. E tudo bem? Isso não complicou para eles serem profissionais destacados, mas eles teriam algumas lições no convívio social. Então, a gente chama tudo de autista, quando, na verdade, alguns são grandes gênios que deram um impulso enorme para a humanidade, outros ainda virão para dar o impulso, e eles estão juntos com o suporte 2 e o suporte 3, que são uma realidade bem diferente do suporte 1. Obrigada, Jorge. Seu Francisco, poderia falar sobre a importância da união dos espíritas no movimento de união nesse tempo de transição? Movimento de unificação, né? Mas antes de falar nisso, quando ela diz que o Satanás já está solto, de fato, porque ele disse que características dos espíritos, né, endividados, aquela coisa toda, que são inteligentes e maus. E nesse instante a câmara focou eu e o Alessandro lá em cima, os dois. Então sou um espírito inteligente, mas mau. Muito bem.
Eu tenho tido a oportunidade de, vamos dizer assim, frequentar o movimento espírita brasileiro desde 2002, né? Na época, pela Federação Espírita do Paraná, nos cargos de direção, sempre comparecia ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira desde 2002. Depois eu continuei, porque não é nenhuma propaganda. Eu fui nomeado assessor jurídico da FEB para o CFN, né, um cargo voluntário. E atualmente estamos no 2º mandato como membro efetivo do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira. Por que eu digo tudo isso? E tem me dado a oportunidade de circular no movimento espírita nacional. Então a gente vê vários pontos diferentes, né? Extremos, às vezes, situações medianas, situações de ajustes. Porque quem compõe o movimento espírita, como outros movimentos religiosos, são as criaturas humanas, né? E nós temos nossas dificuldades, todos nós, uns mais, outros menos, outros mais ou menos. Mas, quando a gente está integrado a um movimento como o nosso, e a gente tem o objetivo, a intenção, e tem até a obrigação de fazê-lo crescer, a gente precisa entender que uma andorinha só não faz verão, diz o ditado popular. Os centros espíritas, pela sua própria organização, eles precisam estar integrados, né? Unidos nas cidades, nos seus propósitos. O movimento de unificação é isso. Bezerra de Menezes elegeu um ditado extraordinário para o movimento espírita, né? Separados, somos ponto de vista. Unidos, nós somos um feixe de varas. Então, uma atividade como esta aqui, e não vai nisso nenhuma crítica, as instituições espíritas da região deveriam fazer um empenho, se é que já não fizeram, de estar todos presentes aqui. Não é por mim, pelo Jorge, pelo Alessandro, não. É até pelo trabalho de quem está à frente da União Regional Espírita. O desejo de estarmos juntos, de estarmos unidos, né? Formarmos aquele movimento forte, necessário, para que se amplie a divulgação espírita. Mas a realidade, às vezes, nos surpreende com outras situações. Talvez não seja mesmo assim, não é? Eu me lembro conversando com o Jorge Godinho. Há pouco ele foi para a Suíça para tentar pacificar. São 12 casas espíritas, 3 federações espíritas. Ou seja, não se entendem, às vezes, as criaturas humanas, não falo de nome nenhum. Consegui uma reunião de unificação, e o espiritismo lá fora é mais difícil de se fazer, porque tudo depende do recurso financeiro, para tudo, até para alugar os locais de palestras, etc. Então, nós temos, às vezes, já hoje, no movimento espírita nacional, algumas facilidades que a gente não está sabendo aproveitar, não é? Precisamos estar mais unidos, estar mais juntos. E, para finalizar, eu me lembro dessa questão de unificação e união, certo fato que aconteceu comigo, com o Divaldo, lá no Paraná. Ele fez a palestra de abertura, na sexta-feira, de uma das conferências. Na época eu estava na direção da federação. E de manhã ele chegou, foi autografar, sentamos ali, e chegou um frequentador de um centro espírita, que eu já conhecia, e deu o livro para ele assinar, falou assim: ó, Divaldo, o seminário dele seria às 18 horas. Isso era de manhã. Ô, Divaldo, você me desculpe, eu não vou poder vir no seu seminário à tarde, porque nós temos mediúnico na casa, né? Então, isso vai me impedir de estar aqui. Divaldo olhou para ele e falou assim: uma pena, os espíritos que iam lá vão vir para cá. E agora? Então, isso fica de lição para nós. Nos unirmos, estarmos juntos, trocar ideias, trocar esforços, né? Sempre se apresentar para o trabalho, antes que a desencarnação nos surpreenda, porque ela virá. Eu não queria dar essa notícia, mas todos que estão aqui vão morrer. E eu também. Obrigado. Obrigada, Francisco. Agora uma brincadeirinha, hein? Que pena que meus filhos não estão aqui para ouvir. Essas brincadeiras, é claro que é para nós mesmo, né? Alessandro, gostaria de compreender melhor como nossa psique interage com a criação de vírus e bactérias, causando pandemias ou doenças autoimunes.
Isso está conectado, provavelmente, com o comentário que nós trouxemos da obra Novos Rumos, né, onde o Viana de Carvalho ali fala das doenças que foram se extinguindo e outras que nós sustentamos ou criamos por conta das nossas enfermidades morais. Um ponto, você vê que muitas doenças que nós não superamos têm a ver com determinados aspectos que nós ainda sustentamos na nossa enfermidade moral. Vou pegar um exemplo, a AIDS. Embora hoje se tenha uma boa qualidade de sobrevida com medicamentos e tudo mais, né? Pelo menos, outro dia eu vi uma notícia, há um tempo atrás, de a primeira cura pela AIDS, né? Mas eu fui ver, a notícia era meio, pelo menos assim, sério e inquestionável, não vi ainda cura definitiva pela AIDS. Foi uma especulação que surgiu. Mas por quê? Aí nós olhamos para o comportamento moral da criatura humana. Vemos ainda o sexo desregrado. Não o sexo por si como função nobre, mas o uso inadequado. O prazer pelo prazer. A busca pelo sexo sem o sentimento, sem a responsabilidade. Citei as questões dos jovens, mas entre os adultos, hoje a pornografia virtual, etc. Então, naturalmente, que nós não criamos méritos, não mudamos a psicosfera do planeta, a fim de que, de lá para cá, possamos receber a inspiração para as curas nessas áreas. Então, determinadas enfermidades têm a ver com esse campo mental coletivo, esse campo psíquico, essa vibração coletiva que nós criamos, que muitas vezes forjam, sustentam essas doenças. No campo específico de vírus e bactérias, é um assunto profundo, não temos tempo aqui, mas fica a recomendação dos estudos da obra de André Luiz. Em Kardec, nós já encontramos as chamadas criações mentais. Kardec já trouxe isso. Temos na obra a Gênese, temos em vários pontos da doutrina Kardec falando isso. O laboratório do mundo espiritual, as criações mentais. E André Luiz, depois, aprimorando, aprofundando essa questão, nos trouxe as questões de vírus e bactérias, né, que nós criamos porque nós aprendemos com a doutrina espírita que temos uma atmosfera fluídica, um campo vibratório que nos é próprio e é produto do nossa psique, do nosso pensamento, do nosso padrão mental, que reflete o nosso estágio moral. Então, nós criamos, individualmente falando, em torno de nós, estas criações mentais, vírus, bactérias, né, que daí, naturalmente, agem no campo perispiritual e desaguam no corpo físico, nos adoecendo. Por isso, quando se fala de saúde integral, é muito importante este olhar para o nosso campo psíquico, para os nossos padrões mentais, porque, às vezes, no verniz social, nós mantemos um comportamento irretocável, mas na intimidade, no campo mental, profundamente perturbado e doentio, e que temos que alguns chamam, entre aspas, de aura. Eu prefiro a atmosfera fluídica, campo fluídico que nós criamos em torno de nós, onde estes vírus e essas bactérias espirituais agem, conforme estuda André Luiz, se agregam no corpo espiritual e, por consequência, estamos ligados molécula a molécula, repercute no corpo físico. Então, é um capítulo profundo do estudo espírita, que demanda estudo, demandaria mais tempo, mas a recomendar de nós um cuidado maior com a nossa saúde moral, com a nossa vibração, com o nosso pensamento, com a nossa palavra, com a nossa atitude, que reflete nesse campo vibratório que nós forjamos à nossa volta. Obrigada, Alessandro. Você que gostaria de contribuir, Jorge? Eu queria fazer alguns apontamentos sobre isso. Durante um tempo bastante longo do século XX, nós ficamos sob a ditadura dos genes, em que a biologia dizia o seguinte: olha, você herdou de seu pai e de sua mãe esse gene, então você vai ter essa característica fatalmente. E a genética sempre foi isso, a gente descobrir que, função dos genes dos pais, quais são os genes dos filhos. E depois de um certo tempo, a gente começou a descobrir que as coisas não eram bem assim, que havia algumas características
que eram bastante singulares. Uma delas era a mutação, que é eu fazer uma mudança no meu DNA, que ele altera. Então, às vezes, a criança no ventre pode ter uma mutação e apresentar uma enfermidade que seus pais não tinham. Ou eu, adulto, promover uma mutação no meu corpo e gerar um tumor que foi fruto da mudança, da mutação que aconteceu em mim. Então, esse foi um primeiro fenômeno que se viu, a mutação, que é um fenômeno definitivo. Da feita que ocorreu a mutação, não desmuta mais. Mutou, mudou, já foi. E agora, mais recentemente, nós estamos dentro de uma realidade absurdamente revolucionária e incrível, em tudo consentânea com a obra de André Luiz. É a descoberta da epigenética. Que a gente procure o livro Bioética Espírita, capítulo 6, que é um estudo sobre epigenética. O que é a epigenética? É a descoberta que o meu comportamento pode ativar ou desativar genes dentro de mim. Então, uma criatura fruto de um casal que teve câncer de intestino, não determinantemente vai ter um câncer de intestino, porque ela pode, pelo seu comportamento, ativar ou desativar os genes, tanto positivo como negativo. Um gene de uma doença, ele não ativa, ou um gene de alguma coisa positiva, ele vai e ele ativa. E esse fenômeno não é definitivo como mutação. Eu posso estar desativado e agora ativar, e depois desativar, e depois ativar o comportamento. Então, isso é completamente revolucionário e vai ao encontro daquilo que a doutrina espírita sempre falou. Quando nós pegamos o livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, que fala das predisposições mórbidas e da possibilidade de que o perispírito apresente alterações que venham a atingir o corpo físico, provocando doenças, a gente falava, mas a gente não entendia direito como é que é. Hoje a gente sabe. Nós sabemos, inclusive, qual é o fenômeno biológico que gera isso. É um fenômeno chamado metilação das histonas. As histonas é onde o DNA está enrolado e uma molécula de metil vai lá e segura a histona e congela. Aí ela não ativa mais o gene, ele fica como que grampeado, ele não funciona. Grampeia, pode grampear e desgrampear. Gente, isso é o último grito em termos de biologia hoje na Terra. Acabou a ditadura dos genes, estamos dentro de uma nova biologia marcada pela expressão gênica, que é a capacidade da manifestação ou não dos genes, e na medida em que a biologia avança nessa direção, o comportamento humano será cada vez mais estudado como determinante das nossas doenças e dos nossos adoecimentos. Análises sobre comportamento e doença podemos pegar no livro Autodescobrimento, uma viagem interior de Joana de Ângeles, capítulo 1, 6 e 10, onde ela tem uma tabela. Diabetes, está ligado a isso. Cirrose, está ligado a isso. Comportamento e adoecimento, marcado na obra de Joana. E no Bioética Espírita, capítulo 6, o aprofundamento sobre a questão técnica de como a epigenética funciona, explicando os capítulos 12, 13 e 14 de Missionários da Luz, o reencarne de Segismundo, de maneira muito clara agora, com as novas descobertas da ciência. Obrigada, Jorge. Agora mais uma. Jorge, em nossa experiência no Centro Espírita, já realizamos em casos de grande necessidade o passe magnético, individual, aplicado por vários passistas, com resultados positivos para os assistidos. Muitos se tornaram espíritas, no entanto, encontramos resistência e até preconceito dentro do próprio movimento espírita em relação a essa prática. À luz das obras de Kardec e dos estudos sobre o magnetismo, como devemos compreender essa questão? Aí ela cita aqui uma fonte... O passe magnético, ele realmente existe, gente, que é o passe através do qual um elemento encarnado doa fluido para uma outra pessoa. Agora, é muito pouco provável que dentro de uma casa espírita o passe seja magnético, porque
É lógico que o esperado é que o passe seja misto. Não tem muito sentido falar de passe magnético num ambiente assistido pelos espíritos benfeitores. Por mais que eu queira dizer que o meu passe é magnético, dentro de uma instituição espírita, o passe vai ser sempre misto. Eu terei sempre a contribuição do elemento espiritual. O que pode ser, na verdade, diferente é a técnica que eu estou querendo aplicar nesta pessoa. Mas magnético ele não será. Ele será sempre misto. Agora, eu tenho visto algumas instituições espíritas com passe na maca, com vários médiuns assistindo uma mesma pessoa. Isso a gente percebe em muitos lugares, não é? Agora, a grande questão não está exatamente nesse processo. Está na capacidade de nós abrirmos uma linha de diálogo. Por que a gente não trabalha a linha de diálogo nos fóruns que são convenientes? Porque os fóruns convenientes são o trabalho federativo. É o diálogo com a URI, é o diálogo com a Federativa Estadual. Porque um seminário com esse tipo de proposta acaba não sendo o espaço mais adequado para que seja feito isso. É importante que se façam as coisas e que se estude, que se analise o que é que pode ser feito, com os cuidados de nós não escorregarmos para uma ritualística, para uma prática que seja ligada a um aspecto exterior, em que as pessoas precisam ter uma determinada postura física para que a energia possa efetivamente cursar, e nem cairmos no outro extremo da negação absoluta. Há que existir um ponto de equilíbrio, de diálogo entre as instituições. Então, minha sugestão para esse tipo de trabalho é que a gente ouça o que os outros estão dizendo, tanto quem diz que não pode, como quem diz que pode. Nós somos todos irmãos. Como é que eu vou resolver um problema se os irmãos não sentam para conversar? Eu recomendo a leitura do item 350 do Livro dos Médiuns, o último dos itens, onde Allan Kardec fala dessa necessidade de união das instituições espíritas. Nós só vamos vencer as nossas dificuldades quando nós nos juntarmos. Então, não é nós dizendo assim, ele não concorda comigo, mas eu também não concordo com ele. A gente nunca vai ter solução. Qual é a melhor proposta? Senta junto, com o coração desarmado. Meu irmão, eu quero conversar com você. Vamos ver o que tem. A gente está fazendo assim, olha, a gente encontrou isso, o que é que você acha? Todo mundo quer acertar. O pessoal da Federativa não é nenhum monstro que deseja proibir tudo. Eles também querem acertar. E a turma do Centro Espírita também não é nenhum monstro que só quer errar, também quer acertar. Então, está passando da hora da gente sentar e dizer, vamos conversar, senta aqui, eu estou fazendo esse tipo de coisa, vamos experimentar, vamos ver se dá certo, vamos medir o resultado. Eu tenho visto uns resultados de aplicação de passe de modo científico em hospital, pesquisa científica de aplicação de passe. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não avalia? Monta os casos, vamos estudar. Olha, está acontecendo isso. Esse outro aqui a gente vai aplicar uma outra técnica. Esse vai ser atendido com um passe que é o passe, entre aspas, comum. E esse vai ser na maca. Qual foi a diferença que a gente viu? Vamos pegar 1000 casos. Compara. Melhorou? Teve diferença? Sim ou não? Se teve, então isso é importante. A gente precisa dessas coisas. Mas a gente tem que fazer isso com o coração desarmado. Se for medindo força, nós não estaremos servindo a causa, nós estaremos, na verdade, servindo aqueles que querem dificultar a divulgação da mensagem consoladora. Obrigada, Jorge. Alessandro. Ali o Jorge fala justamente que foi tocado na questão da unificação, antes de unificação doutrinária, unificação dos sentimentos, né, que abre esse espaço. Essa questão, certa feita, eu fui numa casa espírita e eles tinham esse passe onde o assistido, eu não me lembro exatamente o número, vários passistas, 3, 4, 5, faziam um círculo, impunham as mãos e davam o passe. Eu aprendi ao longo do tempo, nas viagens espíritas, a gente não vai com o intuito de criar problemas.
Se a pessoa não perguntar, às vezes vemos coisas antidoutrinárias. Não é o caso que eu estou falando. Vemos coisas equivocadas, mas estamos ali, nós não somos convidados para ir lá ficar apontando defeitos. Se a pessoa nos pergunta, e nesse caso ela nos perguntou, como o senhor enxerga doutrinariamente esses vários passistas, que ele chamava de passe especial, dando passe num só? Eu falo, há determinadas práticas que às vezes o espírita quer dizer que é certo ou errado. Nem tudo está dentro de um rótulo certo ou errado. Às vezes são coisas que nós poderíamos chamar mais de desnecessárias do que propriamente equivocadas. Allan Kardec, na Revista Espírita, para culminar no capítulo 14, os fluidos da Gênese, ele fez um estudo profundo na Revista Espírita e foi recebendo a orientação dos benfeitores espirituais, Paulo, Mesmer e outros espíritos, por exemplo, Blaise Pascal. E num dos pontos que eu acho interessante, que como o Jorge falou, tem que dialogar. Fala assim, mas são vários passistas para um assistido só. O resultado é melhor? Doutrinariamente falando, é provavelmente que não. Porque se é um passe misto, e nessa obra, eu não me lembro se exatamente isso foi reproduzido na Gênese, mas que está na Revista Espírita, está. Que eles dizem assim, os benfeitores espirituais centuplicarão a força do passista, daquele que está cedendo energia. Então, se você tem essa possibilidade no passe misto, na atuação dos benfeitores, por mais enferma que esteja a pessoa ali, por mais grave que seja o seu quadro, estando dentro do seu rol de merecimento, e mesmo que seja um passista só, e seja necessário usar esses recursos dele, junto com o da espiritualidade para curar, os benfeitores vão, aqui é uma simbologia, né? Centuplicar a força de um único passista para que o resultado seja atingido. Então, é isso que o Jorge propõe. Estudar doutrinariamente. Né? Estudar. Não há 4, 5, 6, 7, não significa que vai ser um passe mais forte, mais eficiente. Já aplicar a força de um único passista. Obrigada, Alessandro. Francisco. O senador romano Públio Lentulus desencarna sem ser tocado pelo amor do mestre. Quer dizer, ele não se sentiu, né? Contudo, na encarnação como o escravo Nestor, ele já demonstra total transformação espiritual nessa janela de tempo. Entre as encarnações, ele conseguiu resgatar as expiações e provas que o fariam seguidor do mestre, com a mesma devoção às leis divinas? Diante das provas e expiações enfrentadas pela humanidade nesse período de transição, o que nos fará ser tocados intimamente para que se cumpra o avanço moral dos homens? Isso não é uma pergunta, é um tratado, né? Tudo bem, ótimo. A modificação moral, a transformação moral da criatura, não se faz 50 anos, né? Obviamente que ele tinha condições diferentes ali. Já tinha sido tocado pelo mestre. Mas a modificação dele, 2000 anos. É a obra dele, há 2000 anos. Né? Claro que ele foi evoluindo para e passo. Foi adquirindo condições melhores. O próprio Alessandro disse que ele foi o padre Damiano. Damiano? Ao tempo da obra Renúncia. Né? Então, veio aqui para o Brasil com o Manuel da Nóbrega. Aliás, é uma curiosidade, ele mandava as correspondências para Portugal. Em Portugal, o irmão é hermano. Então, ele punha E. Manuel, hermano Manuel. E ele adota essa informação depois para dizer, Chico Xavier, de quem ele se tratava. Porque ele não se desnudou de cara assim, não é assim. Né? Então, a transformação dele, que é um exemplo também para nós, 2000 anos. Não fiquem desanimados, viu? Pode ser 2000, 3000, né? Nessa faixa. Qual é o restante da pergunta? Por favor, repete. Como mudar moralmente, tocar por Jesus a certa transição, mais ou menos isso. Vai ler ali. Quer que eu repita desde o início? Não. Mas você vai mostrar só na hora que eu estou falando? Você não mostrou para eles.
Inteligência e mal, e agora essa. Espírito inteligente e mal. Olha, então vamos aproveitar o tempo aqui, ó, repetindo ali. Diante das provas e expiações enfrentadas pela humanidade, neste período de transição em que o que nos fará ser tocados intimamente para que se cumpra o avanço moral dos homens? São situações pequenas, comuns. Não é nada estrondoso, né? São situações, às vezes, um aperto de mão, um abraço, uma compreensão num diálogo familiar, entender, às vezes, o erro dos outros, porque nós erramos também. Procurar ser tolerante. Isso serve para as sociedades espíritas, né? Que é o frontispício da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Trabalho, solidariedade, tolerância. Também no centro espírita, na sociedade, no emprego, na profissão. Isso são coisas que nós precisamos ir aprendendo, usualmente, a usar no dia a dia. Buscarmos ser pessoas melhores. Isso não nos isenta de dores nenhuma ainda, até porque temos as expiações para cumprir. Mas está nas nossas mãos um tesouro. Assim dizia o próprio Franco. Nós temos um tesouro nas mãos. Chama-se doutrina espírita. O conhecimento espírita. Acessível a qualquer criatura da Terra que tenha predisposição para buscar esse conhecimento. Mas esse conhecimento exige de nós, dioturnamente, uma mudança de comportamento. Se nós entendemos que Jesus pregou uma revolução do pensamento e pregou, ele não era reacionário, ele era revolucionário no pensamento. Nós temos que entender que para pregar isso, ele exemplificou o que ele pregou. O que é que nós estamos exemplificando como espíritas? Pergunta que serve para todos nós. Então, não nos isenta de dores. A gente passa por inveja, todos nós, por fofoca, falei há pouco, né? A gente passa, às vezes, por incompreensão, em todas as áreas da vida, e no meio espírita também. Ninguém está dizendo. Então, para a nossa mudança, é preciso esforço, coragem e lágrimas. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, por exemplo, na página Filhos, ela tem um ditado que às vezes assusta e serve para a vida em comum. Que nós precisamos educar os filhos, ou seja, também eu transformo aqui, coloca em se autoeducar, nem que custe lágrimas de sangue. Esse é o caminho. Sermos hoje melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Obrigada, Francisco. Bem rapidinho agora, a gente vai fazer a última pergunta aqui para o Alessandro. Sobrou 2 minutos ali, né? Mas aqui é bem curto. Primeiro é perguntado sobre o papel do divulgador espírita nesses tempos de transição, os expositores, por conta do avanço tecnológico. Naturalmente que nós deveremos usar todos os recursos possíveis para divulgar a doutrina. Emmanuel, a maior caridade com o espiritismo, a sua divulgação. Kardec, a revista espírita, a tribuna do espiritismo. Kardec usava os meios da época para divulgar com responsabilidade. Então, hoje, temos que usar, sim, as redes sociais, mas para fazer uma divulgação séria, gente, porque hoje qualquer um pode escrever um texto e postar com o nome do espiritismo. Qualquer um pode gravar um vídeo, fazer um podcast, fazer uma palestra no YouTube e colocar com a nomenclatura de espiritismo. Então, os expositores sérios devem fazê-lo com muita responsabilidade, fidelidade a Jesus, fidelidade a Kardec. Então, nunca nós precisamos tanto estudar a doutrina para separar o joio do trigo daquilo que está sendo massivamente divulgado nas redes sociais, sem qualidade doutrinária. E, por fim, toca naquele assunto que eu mencionei do excesso de autoajuda, né, que realmente é uma dessas massificações que acontecem nas redes sociais. Por conta desses índices alarmantes de saúde mental, alguns aproveitam este nicho
e acabam sem responsabilidade, porque, como diz aqui na própria pergunta, deixando de lado a codificação Kardec e com o nome de espiritismo, que não é mais autoajuda, vai usar esse espaço e muitas vezes, como a pergunta propõe, projeta-se profissionalmente, às vezes à custa da própria doutrina espírita. A consciência diz, né? Aquele que age errado vai colher a lei de causa e efeito. Então, tomemos muito cuidado, tá? Para que a gente não possa conseguir nenhum benefício pessoal à custa da doutrina espírita. Isso aí não tem nenhum fundamento na própria doutrina e no Evangelho. E ao divulgar a doutrina, em qualquer meio, com profunda seriedade e responsabilidade, porque foi isso que Allan Kardec nos ensinou, especialmente na Tribuna do Espiritismo, a Revista Espírita. Só para não tô, a resposta foi excelente, né? Mas eu falava aqui baixinho com Elahá. Infelizmente hoje ele concordou comigo, então somos dois. Nas casas espíritas em geral, as palestras têm sido só de autoajuda. O conhecimento espírita autoajuda. Tá bom, autoajuda. O conhecimento espírita tem que ficar da margem. Evangelho também, claro, precisamos do Evangelho, mas precisamos também focar nos temas que o Livro dos Espíritos nos traz, as obras complementares da doutrina, porque são 5 livros. Tem ficado à margem. Isso é uma percepção, não é só minha e dele, a gente tem tido lá em Brasília essa percepção. Então, cabe aos dirigentes, né, fazer uma boa escala de temas, saber que nós precisamos divulgar o Evangelho, sim, mas o Espiritismo também. O Evangelho cabe dentro do Espiritismo, mas o Espiritismo não cabe dentro do Evangelho. Obrigada, então. E eu passo agora a palavra para Valéria, para dar a continuação aqui conosco. Ana, só um pouquinho. Ana, só queria... Tem uma pergunta aqui perguntando quais as obras que contêm as narrativas que o seu Francisco, na sua fala, nas obras dele, certo? Que estão ali na livraria e também no livro Paulo e Estevão. Nos tempos de Paulo, foi principalmente o tema da fala. Convidamos a Késia e a banda Harmonize para a prece final. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção
a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Lindo.